Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Eu sou o professor Rodrigo Gimenez. Estou aqui hoje dando continuidade às aulas aí sobre os sistemas do corpo humano. E hoje estarei falando sobre o sistema endócrino, né? Então, na aula de hoje estaremos vendo como que esse sistema endócrino ele é composto, quais órgãos, quais glândulas fazem parte desse sistema endócrino, o que cada uma dessas glândulas e desses órgãos produzem e em que eles interferem, né, na nossa vida, no nosso organismo, quais as finalidades e as funções de cada uma dessas glândulas, de cada um desses órgãos do sistema endócrino, né? Também estaremos vendo um pouquinho sobre algumas doenças ocasionadas aí, né, por alguma falha em alguma dessas glândulas ou algum desses órgãos do sistema endócrino. Então gostaria de pedir para você, né, que não é inscrito aqui no canal Biologia Legal ainda, se inscreva, ativa o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos, deixa seu like, deixa seu comentário. Então vamos falar tudo sobre o sistema endócrino. Esta aqui é a estrutura geral do sistema endócrino, né? Então esse sistema endócrino vai utilizar aí a corrente sanguínea como meio de transporte para substâncias produzidas por ele, né? Para essas substâncias que são específicas, que são os hormônios, tá? Então esse sistema endócrino utiliza aí, né, a corrente sanguínea para transportar todas as substâncias produzidas e liberadas aí, né, os hormônios aí liberados pelas glândulas, por esses órgãos para o organismo. Esses hormônios espalham-se aí por todo o corpo, né? Porém eles desencadeiam as reações em células específicas. Então nós vamos ter no nosso corpo células sensíveis a esses hormônios, e quando esses hormônios chegam até essas células, essas células são, né, ativadas e ocorrem reações. As glândulas são aí os órgãos especializados em produzir e liberar substâncias que sejam aí para o uso interno do corpo ou para excreção ao meio externo. Vamos ver aqui como que acontece o funcionamento de uma glândula endócrina. Primeiro detalhe, a glândula endócrina não possui ductos. Então, por não possuir ductos, essas glândulas endócrinas, endo é dentro, liberam os hormônios diretamente aqui na corrente sanguínea. Então eu tenho aqui uma glândula, produziu os hormônios, esses hormônios são lançados na corrente sanguínea, dentro dos vasos sanguíneos, e vão percorrer aí os vasos sanguíneos até encontrar a célula-alvo. Encontrando essa célula-alvo, ela vai fazer a sensibilização dessa célula-alvo para desempenhar a função que esta célula tenha, tá, dentro do organismo. Então, detalhe sobre glândulas endócrinas, elas não possuem ductos e liberam, né, suas substâncias diretamente dentro da corrente sanguínea, nos vasos sanguíneos. Aí esses hormônios vão percorrer até encontrar a sua célula-alvo para desempenhar a sua finalidade, a sua função. Eu vou ter aqui os órgãos do sistema endócrino, que são as glândulas endócrinas, tá? Então, órgãos do sistema endócrino, todos esses órgãos são glândulas, porque elas produzem os hormônios. Esses hormônios vão ser liberados na corrente sanguínea e vão percorrer a corrente sanguínea até chegar na célula-alvo. Essa célula-alvo pode estar perto ou muitas vezes distante de onde foi produzida. E quando, né, esse hormônio chega na célula-alvo, ele vai atuar sobre essa célula-alvo. E essas células-alvo vão exibir aí exibem reações aí em resposta ao hormônio. Essa célula-alvo, quando recebe esse hormônio, encosta, né, vamos dizer assim, nela, desencadeia, né, uma resposta a esse hormônio e vai produzir alguma coisa, alguma resposta dentro do organismo. Vamos falar agora aqui de duas glândulas importantíssimas no nosso sistema endócrino, que são a glândula pineal e o hipotálamo. O que a glândula pineal faz? Essa glândula pineal vai produzir hormônios aí que afetam o nosso relógio biológico, né? Aquele ciclo natural do corpo de atividade e de repouso. Por exemplo, à noite, chegando à noite, se não tiver com luz, nós vamos ter um sono, né? Vai dar sono. A luz afeta muito esse ciclo natural nosso.
porque a luz, né, vai influenciar nessa glândula pineal aí na produção dos hormônios do sono. Se você está muito tempo na presença de luz na frente do computador, do celular, você vai ter muito pouco sono, né? Porque essa glândula, o organismo interpreta que ainda está dia, e está dia não é hora de dormir, é hora de trabalhar. Então você vai ter dificuldade. Por isso a importância de chegar ao momento da noite, evitar assistir TV, né, apagar as luzes, totalmente as luzes, para dar um tempo aí para o nosso organismo, para essa glândula produzir os hormônios do sono. Ao amanhecer, o sol nasce, a luz, né, do sol vai clarear ali o ambiente, e aí ocorre a produção de hormônios que faz você se despertar, o sono vai embora e você fica ativo. Então a glândula pineal é importante nesse ciclo natural aí de atividade e repouso do organismo. Um outro tipo de glândula é o hipotálamo. Esse hipotálamo aí vai produzir vários hormônios que vão atuar em uma outra glândula chamada de glândula hipófise ou glândula hipofisária, tá? Então, nós temos aí glândulas interferindo em glândulas produzindo hormônios que vão atuar e ativar outros tipos de glândulas. Importante lembrar isso também. Vamos falar agora das glândulas adrenais. Essas glândulas adrenais, elas vão estar sobre os nossos rins, são duas, né? E elas produzem vários hormônios, e um exemplo desses hormônios que essa glândula suprarrenal ou adrenal produz é a adrenalina. A adrenalina é liberada em momentos de tensão e estresse e causa aí, né, reação, você fica mais ativo, fica mais forte, mais rápido. É uma glândula aí importante para o processo de defesa do nosso organismo. Então, quando você se assusta, ocorreu a liberação aí do sangue de hormônios, de adrenalina. Esse hormônio vai fazer você ficar ativado, estressado, atento a tudo, e também aumenta também, por exemplo, a pulsação do coração, os batimentos cardíacos, com a finalidade de levar mais sangue, de levar mais nutrientes, mais oxigênio para as células, para te deixar apto a responder a esse momento de estresse, a um momento de perigo. Então é normal, quando você se assusta, você ficar tremendo, você ficar ativo. Não sei se você já percebeu isso. Isso acontece graças à liberação, né, dessa adrenalina que é produzida aqui, né, nessas glândulas suprarrenais ou glândulas adrenais. Vamos falar agora da hipófise. A hipófise é uma outra glândula também, né, que está bem ali próximo ao hipotálamo, né? Então a glândula hipófise é considerada aí a glândula mestre do organismo, pois seus hormônios vão influenciar e controlar a atividade de várias outras glândulas. A hipófise, ela vai ter dois tipos de hipófise, a hipófise anterior e a posterior, porém essa hipófise ela vai ter essa finalidade aí, né, de controlar, de produzir, de liberar hormônios que vão atuar, né, diretamente sobre outras glândulas. Por isso que ela é considerada de glândula mestra. A glândula tireoide, né, que é a glândula que está aqui nessa região do pescoço, ela libera hormônios como a tiroxina, e essa tiroxina controla a velocidade do metabolismo das células e o desenvolvimento e o funcionamento de vários órgãos também, né, dentro do organismo. Também um exemplo aqui de glândula, nesse caso de glândula endócrina, né, que vai liberar esses hormônios, substâncias produzidas direto na corrente sanguínea. Continuando, né, nós temos dois tipos de glândulas importantíssimas, uma para o homem e outra para a mulher. Vou falar para a mulher. As mulheres têm, né, os ovários. Os ovários são glândulas endócrinas e elas produzem aí hormônios como a progesterona, tá? E um conjunto de hormônios chamado de estrógeno, né? Ambos esses hormônios aí são hormônios sexuais femininos, tanto a progesterona quanto o estrógeno. E os homens vão ter aí uma outra glândula chamada de testículos. Os testículos produzem um conjunto de hormônios sexuais masculinos. O principal hormônio produzido aqui pelos testículos é a testosterona, que é o hormônio sexual masculino. Então, ó, um detalhe com relação, elas são glândulas endócrinas.
tá? Mas além de produzir os hormônios, os ovários produzem células reprodutivas, lembra? Células reprodutivas que são o quê? São os gametas femininos, são os óvulos. Então, elas liberam células aqui também, né, que podem ser fecundadas por um espermatozoide e formar aqui um embrião, tá? Então, esse ovário tem dupla finalidade. Uma como glândula endócrina, produzindo os hormônios sexuais femininos, como estrógenos, né? E produzindo os gametas femininos. Os testículos vai ter a mesma coisa. Produz tanto os hormônios sexuais masculinos, a testosterona, por exemplo, e também produz o gameta masculino, que é o espermatozoide, né? Que tem a finalidade, vai ser ejaculado dentro da vagina e vai se locomover, são milhares de espermatozoides, e vai entrar dentro da trompa de falópio dela, dos dois lados, e se tiver aqui dentro da trompa de falópio, né, um óvulo que foi liberado pelo ovário, vai fazer a fecundação, né, e vai formar um embrião que vai se fixar aqui na parede do útero, né, processo chamado de nidação, formando aí um embrião, forma o feto aí, né, e depois ocorre o nascimento, né, a gravidez nesse caso, tá? Então, muito importante aí, né, essas duas glândulas, os ovários e os testículos, os ovários para a mulher e os testículos no homem, né? Ambos produzem hormônios importantíssimos aí, né, para diferenciação sexual, para caracterização sexual e para o funcionamento do organismo também. E agora vamos falar sobre as glândulas exócrinas. A diferença das glândulas endócrinas para as glândulas exócrinas é que as glândulas exócrinas, aqui nesse caso, essas glândulas possuem ductos que vão lançar, né, as suas substâncias para o meio externo, tá? Então, através aí dos ductos, ocorre, é descarregado aí no interior do corpo ou em cavidades internas as substâncias produzidas aí, né, por essas glândulas exócrinas. Exemplo de glândulas exócrinas, nós temos as glândulas sudoríparas, que vão mandar o suor, água e sais minerais para fora do corpo, e as glândulas sebáceas, que também mandam, né, para hidratar a nossa pele, né, um tipo de óleo. Então esse óleo é liberado através dessas glândulas sebáceas, que tem uma finalidade, manter a nossa pele hidratada. Se nós temos algum problema na produção, na liberação desse óleo, desse sebo, vamos dizer assim, né, nossas glândulas sebáceas não produzem o suficiente, nossa pele fica ressecada, começa a rachar, né? Então ela é importante. Também o excesso também causa problemas, né, como a acne, pele que tem muita secreção de sebo, dessa gordura, né, vai ter um excesso de gordura, vai ficar sendo armazenado, que vai atrair ácaros, bactérias, causando aí, né, as espinhas e os cravos, tá? Então, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas são exemplos de glândulas exócrinas, êxodo, saída, né? A substância é mandada para fora da glândula através de ductos, tá? Vamos falar um pouquinho de exemplos de atuação hormonal. Vamos falar da adrenalina, tá? Lembrando que a adrenalina é produzida por uma glândula endócrina, né? Produzida lá pelas glândulas adrenais. Então essa adrenalina, ela acelera os batimentos cardíacos, o ritmo respiratório e a contração muscular, e o corpo fica menos sensível ao cansaço. A liberação de adrenalina é a resposta do corpo aí para momentos de atividades intensas, né? Como você levar um susto, ou para fugir de algo perigoso, ou estar em situações excitantes, né? Entre outros casos, né? Então tu vai numa montanha russa, tu vai ter uma descarga de adrenalina tremenda ali, né? Porque tem uma sensação de perigo, você acha que pode cair a qualquer momento, e pode cair, né, se acontecer algum defeito aqui, tá? Então as glândulas adrenais ou suprarrenais liberam essa adrenalina para te deixar mais ativo, para escapar de um eventual acidente, tá? Que possa acontecer aqui numa montanha russa ou em qualquer outro caso de estresse, né? Vai ser liberado essa adrenalina. Nós temos também o hormônio do crescimento. Esse hormônio de crescimento, ele é produzido lá na hipófise e é um hormônio que desencadeia as respostas
mais longas aí, duradouras. Esse hormônio aí controla, esse hormônio do crescimento, controla o crescimento dos ossos e a produção de proteínas, regulando assim, no caso, né, o aumento da estatura do indivíduo até atingir o tamanho adulto. Então, pessoas que não têm um distúrbio na produção do hormônio do crescimento, chega um determinado momento que para de produzir, chega no estado adulto, para de produzir o hormônio do crescimento. O crescimento corporal para, você estagna, para de crescer. Pessoas que têm algum tipo de anomalia, que continua produzindo esse hormônio do crescimento, mesmo após o estágio adulto, né, continuam crescendo até morrer, geralmente. É o caso do gigantismo, que é o caso desse chinês aqui, né? Ele era o considerado o homem mais alto do mundo, né? Em contrapartida, também eu posso não ter a produção desse hormônio do crescimento em uma fase ainda da juventude. Isso vai produzir aí a baixa estatura das pessoas, ou o nanismo, dependendo do caso, né? E tem como fazer o tratamento, fazer o controle desses hormônios, né, para a pessoa crescer normalmente. Outro exemplo, né, de atuação hormonal são as mudanças que acontecem aí na adolescência, né, no período que nós chamamos de puberdade. Essa adolescência, essa puberdade, onde vai ocorrer as mudanças no corpo do menino ou da menina, né, varia muito de pessoa para pessoa, mas em média geralmente vai dos 12 aos 20 anos. Né? Hoje começa mais cedo, tem meninas ocorrendo a primeira menstruação em torno dos 9 anos, né? Os meninos ocorrendo também a primeira ejaculação um pouco mais cedo do que anteriormente, mas na média, fazendo uma média assim, essa adolescência vai dos 12 aos 20 anos, podendo começar antes e terminar até depois, né? Então, essa adolescência vai ser marcada aí por várias mudanças corporais, né? Essas mudanças acontecem aí nesse período que nós chamamos de puberdade, né? Nessa puberdade vai ocorrer a transformação gradual aí da criança em adulto. Então, nessa fase da puberdade, o hipotálamo estimula a glândula hipófise, a glândula da hipófise, e essa glândula hipófise, por sua vez, vai liberar os hormônios que desencadeiam o desenvolvimento e o amadurecimento de outras glândulas, que são as gônadas, que são as glândulas reprodutivas, as glândulas sexuais, masculina e feminina. Então, essa liberação desses hormônios aí pela hipófise vai fazer com que os testículos se amadureçam, produzam os hormônios sexuais que vão trazer as características sexuais secundárias nos meninos, crescimento da barba, aumento do pênis, aumenta o tamanho, os testículos aumentam, começa a ocorrer a liberação de espermatozoide, e nos ovários ocorre, né, o amadurecimento do ovário, que vai produzir os hormônios sexuais também, que vão trazer as características sexuais secundárias. Quais são, então, essas características sexuais secundárias nas meninas? Crescimento das mamas, surgimento dos pelos nas axilas, nas regiões pubianas, né, o bumbum fica maior, né? São mudanças parecidas, né, não iguais no homem, mas vão ter a acentuação aí, né, das características sexuais da menina, né? E dos meninos também, né? Como as mulheres não têm barba, mas os meninos vão ter o crescimento da barba, do pelo no rosto. Nas meninas não, né? Vai crescer apenas pelo nas axilas. Nos meninos também tem os pelos nas axilas, regiões pubianas, tá? Então, com o amadurecimento dessas gônadas aí, né, começa a ocorrer a produção da testosterona lá nos testículos dos meninos, tá? E a progesterona lá nos ovários das meninas. E começa então assim a desenvolver as características sexuais secundárias. Então, os hormônios que fazem desenvolvimento das características sexuais secundárias nas meninas é a progesterona, e nos meninos é a testosterona. Essas mudanças das características sexuais secundárias no homem, a alteração na voz, a voz engrossa, surge os pelos, o sistema genital fica maduro e ocorre o aumento da massa muscular nos homens. Na mulher ocorre, né, as mamas vão ficar mais volumosas, também surgem os pelos aí nas axilas, nas regiões pubianas, o sistema genital também amadurece e os quadris ficam arredondados. Vamos falar um pouquinho agora das doenças ocasionadas aí por algum problema em glândulas. Vamos começar falando do
hipotireoidismo, né? Então, o hipotireoidismo, hipo, é quando a tireoide produz pouca tiroxina. Então, quando a glândula tireoide produz pouca tiroxina, falamos aí no hipotireoidismo. Hipo é pouco, né? Então, com a não produção da tiroxina, vai ocorrer alguns problemas, como a lentidão do metabolismo, grande risco de obesidade, porque as células não vão queimar tanta energia, intolerância ao frio, lentidão no raciocínio, nas atividades físicas, características aí da falta da tiroxina, o cansaço, a pele seca também, cabelo seco, depressão, tá? E a tireoide diminui, né? No caso, a tireoide pode diminuir, tá? Porque o hormônio TSH, a tiroxina, né, diminui, fazendo acontecer todos esses problemas aí. Já o hipertireoidismo acontece quando a tireoide produz em excesso a tiroxina, tá? Hiper, muito. Então, com a produção em excesso da tiroxina, ocorre, né, o inverso do que aconteceu anteriormente. Acelera o metabolismo, ocorre o grande risco de magreza excessiva, a alta pressão arterial, aumenta a temperatura corporal, né, graças à aceleração aí do metabolismo, e ocorre o aparecimento do bócio, que é o crescimento exagerado da glândula tireoide. Além disso, os olhos da pessoa geralmente ficam esbugalhados, né, e fica com esse inchaço no pescoço, que é o hipertireoidismo. Temos ainda diabetes do tipo 1, né? Essa diabetes do tipo 1 ocorre quando ocorre uma incapacidade aí do organismo em produzir insulina. Esse tipo de diabetes aí manifesta-se geralmente na infância. Se não for tratado corretamente, né, pode provocar vários problemas, como por exemplo, problemas circulatórios, visuais, problemas renais, pode chegar a provocar o coma e às vezes a morte. A diabetes do tipo 2 ocorre quando os receptores de insulina não funcionam corretamente. Então o corpo, o pâncreas, produzem insulina, porém as células corporais não conseguem ser sensibilizadas pela insulina, tá? E isso leva ao organismo a glicose não entrar nas células, tá? Isso aumenta a concentração de glicose no sangue, tá? Esse tipo de diabetes tipo 2 manifesta-se geralmente em pessoas acima de 40 anos, né? Geralmente, né? Mas não é uma regra geral. Pode ocorrer em crianças com obesidade. Se não for tratada corretamente, pode provocar vários problemas, muito parecidos aí a diabetes do tipo 1, como problemas circulatórios visuais, problemas renais, sede excessiva, pode chegar a provocar também o coma e a morte. E também tem-se uma dieta rígida e o uso aí de medicamentos, né, para fazer com que esses receptores voltem a funcionar aí, e a controlar a quantidade de glicose no sangue, tá? Então a diferença básica entre a diabetes do tipo 1 está aqui, ó. Aqui eu tenho uma pessoa normal, produz insulina, né, e as células receptoras conseguem ser sensibilizadas aqui, o receptor de insulina, permitindo assim que a célula absorva da corrente sanguínea, né, que a glicose entre para dentro dessa célula. No tipo 1, eu vou ter aqui a falha do pâncreas. O pâncreas não produz a insulina o suficiente, consequentemente, se não tem a produção, não tem a sensibilização do receptor da insulina. Se não tem essa sensibilização, que vai fazer com que a célula absorva a glicose, não ocorre absorção da glicose. E já a diabetes tipo 2 tem a liberação da insulina, porém, né, o receptor da insulina fica com defeito, não consegue ser sensibilizado por insulina, o que faz com que a célula não absorva a glicose, tá? Então eu tenho nesse caso uma falha aqui nos receptores celulares da insulina, tá? Então essas são as diferenças aí entre diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Vamos falar do pâncreas e a insulina. A insulina produzida por algumas células pancreáticas. A insulina vai ser liberada na corrente sanguínea quando o nível de glicose aumenta no sangue. Essa insulina liberada, né, na corrente sanguínea vai favorecer o armazenamento da glicose, transformações da glicose em glicogênio, e a insulina atua também em outros tipos de células do organismo, particularmente aí nas células musculares, estimulando a entrada aí nessas células musculares da glicose, né, porque essas células têm muita atividade,
precisam de muita energia e vão retirar da glicose. O efeito da insulina, né? O efeito da insulina coloca a glicose à disposição aí da respiração celular, né? Já que estimula a sua entrada nas células. Vou falar agora do pâncreas e o glucagon. Né? O glucagon é produzido por algumas células pancreáticas também e ele é envolvido aí na regulação do açúcar no sangue, assim como a insulina. Esse glucagon favorece a transformação do glicogênio em glicose e o glucagon estimula aí a conversão aí de glicogênio em glicose e subsequentemente a liberação dessa glicose na corrente sanguínea, né, para ser utilizado. O glicogênio, quem não sabe, é uma substância de reserva que fica no nosso fígado. Então, o pâncreas libera o glucagon que vai fazer com que, né, esse glicogênio seja transformado em glicose e essa glicose pode assim ser utilizada pelas células para produção de energia. O glicogênio não pode. Então essa foi a nossa aula aí sobre o sistema endócrino, sobre os órgãos do sistema endócrino, sobre as funções dos hormônios. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, né? Se não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho aí para receber as notificações, tá? Se possível, também compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Forte abraço e até a nossa próxima videoaula.